Voltamos com o programa Simplesmente Elas. Hoje é quarta-feira, dia 26 de junho. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Obrigada por abrir a porta da sua casa para a gente chegar aí até através do seu aparelho de TV ou de computador pela tvc16.com. E agora um assunto muito importante. Vamos falar de valores morais, principalmente para os jovens. Não é sermão nem lição de moral, não. A gente vai falar de valores. Eu recebo o Anderson Luiz Barbosa, que é ministro de louvor da Assembleia de Deus. Boa noite, Anderson. Tudo bem? Boa noite aos telespectadores. É um prazer, uma honra, tá, ter recebido esse convite para um simples servo do Senhor Jesus, mas que está aqui para cooperar, né, com vocês, e agradeço também toda a produção, o carinho, o qual me receberam aqui essa noite. Obrigada, Anderson. Você falou que vai trazer para a gente hoje, principalmente para os jovens, uma mensagem de toda a situação, como os jovens estão, seja ele independente de religião, como os jovens estão agindo, o que eles estão recebendo de informação, como eles estão reagindo. Então você ficou de trazer essa mensagem bonita para a gente passar para o pessoal de casa. Isso. Bem, haja visto que com os anos vão se passando, nós vivemos num mundo já muito globalizado. E nós vemos aí a profecia se cumprindo a cada dia, pai contra filho, filho contra pai, e é uma coisa assustadora. E vivemos uma inversão de valores, a verdade é essa, onde o pai e a mãe trocaram de lugar com os filhos, onde o pai aconselha o filho: meu filho, não faça isso, não vai em tal lugar, é perigoso, e o pai e a mãe são chamados de caretas. O pai e a mãe, eles nunca querem o seu mal. Eles querem sempre o seu bem, querem o bem dos filhos. E também tem a tecnologia, que é um avanço, é uma coisa muito boa pra gente, mas tem o seu lado ruim também, que separam as famílias dentro dos seus próprios lares. Então, trazendo uma base que fica em 1 Daniel, que eram os jovens hebreus, esses jovens eles foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E lá ele quis escravizar esses jovens, mas eles não aceitaram o manjar do rei. Daniel, por sua vez, ele se alimentou de legumes e água. Porque aquilo deixaria ele mais produtivo para o que eles iam fazer lá. E os outros jovens já aceitaram o manjar do rei e não conseguiram produzir tanto quanto Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel. Que Sadraque e Mesaque e Abednego, para quem sabe, eram Azarias, Ananias e Misael. Então, trazendo para os dias de hoje, os manjares. Quais são os manjares? Drogas, prostituição, crimes hediondos que a gente anda vendo por aí, sabe? As escolas, portas de escola. Senhores pais, eu até peço a vocês, tomem cuidado com seus filhos. Olhem, vasculhem a internet, porque é uma coisa muito perigosa. A internet é bom, sim, mas para quem sabe usar. Eu não quero deixar só das minhas palavras. Pode fazer a pergunta. Não quero interromper aí a sua mensagem, porque falar para o jovem é muito difícil. Não é fácil. É muito difícil porque tudo que a gente fala para os jovens, eles interpretam como o sermão. Já está dando sermão. Então, por isso que existe tantos psicólogos hoje em dia trabalhando e escrevendo para os adolescentes. Exatamente. Porque com uma criança é fácil você se comunicar. Com um adulto, agora com um adolescente, com um jovem, com a pessoa que está começando a vida, está descobrindo, como você disse, os manjares da vida, Exato. As delícias da vida. Então, quando a gente fala, parece que é um sermão, parece que está puxando a orelha. Não é, é só uma advertência Exato. De pai e mãe e, às vezes, de um amigo da família, às vezes, de um parente mais próximo. Exatamente. E a Bíblia ensina lá em Provérbios, honrai a pai e mãe, para que seus dias se prolonguem na face da terra. Porque se você não honrar seu pai e sua mãe, com certeza lá fora vão te pegar e vai ser muito pior. Por isso que os pais falam, né? É melhor, entre aspas, apanhar, levar um puxão de orelha dos pais do que da vida, né? Exatamente, porque a vida ela ensina de uma forma muito ruim, não é? Então é melhor levar um tapinha no bumbum do papai e da mamãe do que às vezes chegar lá fora e um marmanjão, né? E outras situações da vida, né? Muitas coisas. E a gente sabe que hoje em dia as igrejas, independente se é A ou B ou C, eu não vou entrar no meio da questão, cada um tem sua igreja, cada um tem sua religião, mas as igrejas fazem um trabalho bonito com os jovens, Ação social. A gente recebe muito jovem
envolvido com dependentes químicos, né? A gente evangeliza, assim, aos domingos. A gente tem a oportunidade de conversar com esses jovens, sabe? Eles respeitam muito a palavra do Senhor. Às vezes eles não têm força para se livrarem. Então a gente tem que olhar pelos dois ângulos da coisa. Porque existem o lado espiritual e o lado físico da coisa, natural. Entendeu? Porque é só quem vive assim que consegue explicar isso. Muitas das vezes as pessoas falam, sem vergonha, isso. Mas nem sempre. A pessoa está precisando de um abraço, de um carinho, de um incentivo para poder sair daquela vida. Então, e muitas das vezes, não. muitas das vezes nós mesmos ajudamos eles a afundarem. A sociedade que às vezes tem medo. Também não culpa a sociedade, porque nos dias de hoje a gente tem que ser mesmo prudente. Mas são jovens que precisam de um alerta, de um carinho, de um incentivo. Muita gente fala assim, não entendo porque fulano se embrenhou pelas drogas, tem tudo em casa, tem fartura, tem pai, tem mãe. Mas muitas das vezes também o excesso leva o jovem a praticar determinadas coisas, né? Exatamente. Se é um jovem que é criado ali, debaixo das asas, digamos assim, do pai, da mãe, e ele está querendo conhecer o mundo lá fora. Um dia ele vai conhecer. Mas o pai e a mãe tem que ter a base, a estrutura dentro do seu lar para poder ensinar aquele filho. Porque o pai de família, ele é o capitão. A mãe é a conselheira. Os filhos são a tripulação. E a casa é a embarcação. Se o capitão não chamar o comandante, que é Jesus, para capacitar, para ajudar na criação, o navio ele vai à deriva, ele vai naufragar. Então é muito complicado. Então, eu não estou aqui querendo me fazer de rogado ou querendo dar uma de juiz ou mestre, que mestre é só Jesus. Mas é um alerta, eu sou um cooperador. A igreja coopera para o bem melhor, para o bem maior da sociedade. Como você, Deus te levantou como jornalista para trazer ao público o que o público precisa saber. Entendeu? Então ele usa quem ele quer, da maneira e da forma que ele quer. Ele nos capacita. Então é muito importante conversarmos com os jovens. Pais, ao conversar com seus filhos, falem com carinho, com amor, com atenção, cuidado, muito cuidado. Porque às vezes depende muito também de como o pai vai aplicar a correção no seu filho. Às vezes o pai pode extrapolar. Às vezes foi coisa falada lá atrás que o jovem não esquece. Porque violência gera violência, né? Se Exatamente. o filho encontra violência dentro de casa, ele vai procurar Complicado. o amigo, vai procurar o afago, vai procurar um lugar errado. Conforto na rua. E muitas das vezes esse conforto vem através da bebida, Exato. do álcool e das drogas. Então, realmente é muito difícil. Exatamente. Fala um pouquinho do trabalho que vocês fazem lá, se você quiser convidar as pessoas para conhecer, fica à vontade. Bom, nossa sede é no Washington Luiz, cujo pastor-presidente é o pastor Timóteo Ramos de Oliveira. Nossa congregação é no Vila Felipe. As portas estão abertas para quem quiser ouvir a palavra do Senhor Jesus, né? Por João Rodrigues Batista, número 25, sobre a direção do presbítero Josué Tavares. Se o senhor estiver me vendo, um beijo no coração para o senhor e para sua família. E é isso aí, lá tem louvor, adoração, muita palavra. Eu trabalho com a juventude lá. Se Isso. um jovem tiver precisão de ajuda e às vezes ele não quer contar para a família que está passando um momento difícil, ele precisar de ajuda, qual dia, qual horário, quem ele deve procurar. Olha, existem muitas portas, né? Porque às vezes já fica assim, eu não vou chegar na igreja e falar, olha, eu tô me drogando. Então ele quer assim uma coisa mais discreta, ele procura quem? Exato, sabe o que acontece? Costuma se ter o culto. E vão visitantes. No meio desse visitante sempre tem um. Então, procura o pastor da igreja, uma irmã, um obreiro, conversa no cantinho off e a gente procura ajudar, fazer uma oração,
caminhar, né? Às vezes a pessoa ainda não conhece a igreja, às vezes a pessoa nem é evangélica, é uma pessoa que está se sentindo perdida no mundo e está com medo. Então, de repente, ela precisa chegar devagarinho, quem eu vou pedir Mas ajuda. É assim que acontece. Porque às vezes até a imagem do pastor para uma pessoa que está perdida pode assustar. Então, de repente, sei lá, um obreiro, você como ministro de louvor. Então, dá também essas opções, né, para o jovem poder se chegar. Exatamente, porque a igreja, muitos pensam que é aquela coisa careta, e não é. Temos futebol, temos passeios, temos música, né? Temos encontros, eventos. O mundo, ele oferece. A gente tem que saber separar essas coisas. Quem disse que o mundo não tem coisas boas? Tem. Tem gastronomia, um bom teatro. Até porque se o mundo fosse só de culto, ia ficar uma chatice, exatamente. Né? Tem praia, tem, né? Deus criou isso pra gente. Claro. Mas também tem existem as coisas ruins, que a gente tem que saber separar. Igual Daniel e os jovens hebreus. Eles não aceitaram os manjares. Como existem jovens também que estudam, honram seus pais, mas tem aqueles que já gostam mais de buscar facilidade e que nem sempre é bom para a vida deles. Você falou de música, daqui a pouquinho a gente recebe aqui Michele Silva, que vai cantar, vai louvar a Deus aqui de uma maneira toda especial da Michele. Você conhece a banda Michele, né? Então você vai estar convidada a ficar aí para curtir ao vivo Michele Silva aqui no próximo bloco. A gente volta mais um pouquinho com o Anderson e Michele Silva cantando. A gente volta já.